Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Programando com André. Eu hoje estou aqui com um exercício simples de modelação de base de dados. Eh, É importante que vocês entendam que na área de programação, por vezes vocês recebem uma folha de requisitos e vocês têm que criar um software de acordo com esses requisitos para um determinado cliente. Eu hoje quero-vos pôr um bocado à prova e quero-vos explicar como é que eu resolveria este problema em específico. Atenção, atenção que modelação de base de dados não há uma única maneira de se fazer as coisas, há várias maneiras de se fazer as coisas, há várias abordagens, nenhuma está certa, nenhuma está errada, vai depender dos objetivos que o vosso cliente e que a vossa empresa tem. Isso é importante que vocês entendam antes de dizer esta abordagem está errada, esta abordagem está certa. Sim, há algumas coisas que estão certas e há algumas coisas que estão erradas, mas toda a gente tem, tem a sua forma de fazer as coisas. E eu acho que antes de dizerem que a minha abordagem está errada, pensem que há um pensamento por trás desta abordagem. Ok? E o exercício é o que está aqui no meu notepad. O exercício é o seguinte: você foi convidado a elaborar um banco de dados para uma empresa de consultoria que deseja registar informações sobre os seus projetos e consultores. De acordo com o solicitado pelo seu cliente, para cada projeto você deverá armazenar o código, nome e endereço da empresa que solicitou o projeto, o número do projeto, a data de início e de término do projeto, o valor do projeto, o número, nome, número do documento de identidade e especialização dos consultores que participaram do projeto, as horas que trabalharam em cada projeto e a função que exerceu, líder ou membro. Note que uma mesma empresa pode solicitar diversos projetos e um mesmo consultor pode trabalhar em diversos projetos. Utilizando os seus conhecimentos sobre modelo de entidades e relacionamentos, elabore o desenho inicial deste banco de dados. Ok. Ok. O que é isto é confuso? Primeiro ponto, antes de resolver o exercício. Primeiro, vamos tentar filtrar o que é que está aqui. No fundo, vocês têm aqui uma empresa que vos pediu um software, certo? Primeiro ponto. O que é mais importante aqui do texto? Antes de avançar, temos que eliminar o que não interessa. Pronto. Esta parte aqui de cima é contexto, certo? Portanto, contexto desaparece. Portanto, ficamos com isto. Para cada projeto, você deve armazenar o código, nome, ok. Então significa que aqui este projeto é uma entidade, certo? Portanto, o projeto vai ser uma entidade que tem um código, um nome e o endereço da empresa, o número de projeto, a data de início do projeto, o data de término do projeto, data de término. Vocês depois tendes aqui também só um momento, tendes a data de término, ok? O orçamento do projeto ou o valor do projeto, ok? O número, o nome,
do documento, o número, o nome, documento de identificação do consultor e depois tendes os consultores, dos consultores que participaram no projeto. Certo? Esta linha, se vocês lerem, é gigantesca. Ok? E agora? Estou confuso. Como é que se resolve isto? Calma aí. Primeiro ponto. Vamos começar a interpretar isto. Porque este exercício é o primeiro exercício deste site, mas é um exercício complicadito. Para quem, por exemplo, tem dificuldades em ler e interpretar problemas. Mas isto tem um truque. Primeiro ponto. Vamos dividir por partes, certo? Primeira parte. Vocês tendes o código, nome e endereço da empresa que solicitou o projeto, ok? Primeiro ponto. O que é que acontece? Se uma empresa pode solicitar vários projetos e um mesmo consultor pode trabalhar em vários projetos, então significa que a empresa é uma entidade, certo? Então vamos ter aqui uma entidade empresa. Ora bem, tendes o código da empresa, tendes o nome da empresa, tendes o endereço da empresa e esta macacada toda que está aqui desaparece. Reparem, a linha ficou mais simples. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que isto vai ser uma entidade. Portanto, vocês ao ler aquela linha, vocês já teriam preguiça de ver o resto e passavam o exercício à frente. Portanto, vocês têm que ler com muita atenção, leiam várias vezes o mesmo problema, porque isto às vezes é mais português do que propriamente lógica. E isto é importante que vocês tenham noção disto. Ok? Depois aqui, o projeto, o número de projeto, a data de início, a data de término, o valor do projeto, que é o orçamento, o número, o nome, a identificação dos consultores que participaram no projeto. Ok, como vimos, o consultor vai ser uma entidade, ok? Vocês vão ter aqui uma entidade chamada consultor. Uh, vocês vão ter o número, nome, identificação do consultor. Portanto, eu vou copiar isto que está aqui, vou colar o documento de identificação. Depois temos aqui a parte de participar no projeto. Ok? Então o que é que isto quer dizer? Isto aqui vai ser uma relação de um para muitos. Correto? Então vocês vão ter aqui uma entidade chamada participação. Ok? A participação, o que é que vai ter aqui? Vocês vão ter o ID da participação, vão ter o consultor, o projeto a que se refere, depois vão ter o consultor a que se refere e vocês vão ter o número de horas trabalhadas. E agora vou-vos fazer uma pergunta. Fará sentido armazenar o número de horas? Vamos pensar o seguinte. Sinceramente, poderá não fazer sentido. Poderá fazer sentido, como poderá não fazer sentido. Sim, poderá fazer sentido neste caso, porque vocês não vão trabalhar durante a noite. Provavelmente durante a noite vocês vão trabalhar, mas podem trabalhar durante a noite. Depende do vosso horário de trabalho. Eu aqui diria que vocês
deviam de armazenar as horas. Eu o exemplo que eu vos vou mostrar está errado, mas, mas, mas aqui vocês deviam de armazenar as horas, porque se forem horas de trabalho, vocês não podem contar as horas da noite, vocês montar o dia todo no projeto. Acho que isso não faz sentido. Agora, vocês podem a vossa empresa pode fazer uma outra coisa diferente, que é a cada dia terminar a participação e depois, por exemplo, iniciar uma participação no outro dia. Também podem fazer isso. É uma outra forma de lidar com esta questão das horas. Mas é assim, até pode, se for uma abordagem complexa, sim. Mas neste caso, mas então é assim, vou assumir a parte mais complexa, que é, por exemplo, a data de início da participação e a data de fim da participação. Vocês aqui teriam as horas exercidas, certo? Mas eu acho que faz sentido assim, desde que a vossa empresa, ao fim do horário de trabalho, ela determina o fim da participação no projeto. Porque aqui estamos a assumir que o mesmo projeto pode ter várias participações. E isto não vai ter problemas nas horas. Se vocês assumirem que a empresa termina a participação a cada dia de trabalho. Portanto, isto é importante. E depois há outra coisa. Vocês ainda podem fazer uma outra coisa. Por exemplo, horas de almoço. Horas de almoço, por exemplo, de uma empresa. Vocês podem, por exemplo, terminar uma participação à hora do almoço. A hora de almoço não conta. Portanto, vocês vão ter a mesma participação, mas vão ter uma participação de X horas a X horas. Portanto, isto faz sentido. Faz todo o sentido. Agora, a vossa empresa ou tem que fazer desta forma. Por exemplo, não está errado. É uma abordagem possível. E depois, na participação, vocês vão ter a função que foi exercida. Ora bem, o que é a função? Aqui diz que é líder ou membro. Pronto. Esta parte aqui vocês não vão entender, mas eu criava uma tabela. Vou-vos explicar porquê. Porque, porque imaginem o seguinte. Imaginem que amanhã, em vez de terem o líder, têm líder, sublíder, programador júnior, programador sénior, programador pleno, vocês vão ter estagiário, vocês vão ter seja o que for. Portanto, vocês aqui temos que ter o ID, o nome da função. Acho que faz sentido ter isto. Porque é assim, olhando para aqui, faz sentido. Porque se amanhã surgir outra função, vocês não têm que mudar a base de dados por causa disso. E por isso, isto torna-se o mais genérico possível. Note que uma mesma empresa pode solicitar diversos projetos e um mesmo consultor pode trabalhar em diversos projetos. Ok? Depois há outra coisa que eu vos quero explicar e é importante. Se calhar poderá fazer sentido o consultor ter o número, por exemplo, um valor hora. Não acham? Porque é assim, vocês, por exemplo, se vocês estão a falar em participação de projetos, pode fazer sentido saber quanto é que aquele consultor ganhou durante aquele projeto, segundo as suas participações. Pensem comigo, acho que faz sentido. Portanto, outra coisa que se calhar esta empresa também quer
é saber quanto é que os consultores ganham por hora. Portanto, aqui vocês vão ter um valor hora. Correto? Pensem comigo. Uma empresa que pede algo tipo isto, acho que acho que tipo tem que ter um valor hora. Por exemplo, saber quanto é que ganhou naquele projeto. Acho que faz sentido. Eh, e acho que aqui mais nada. Outra coisa que eu vos quero também explicar e é muito importante. O projeto tem um valor, certo? Vamos pensar o seguinte, vou-vos dar um exemplo corriqueiro. Imaginem uma empresa internacional, por exemplo, a Deloitte. Vou dar o exemplo da Deloitte. Por exemplo, a Deloitte tem N, N sucursais em vários cantos do mundo, certo? O valor do projeto pode ser diferente. Pode ser diferente. Por exemplo, quando alguém for ver o projeto, tem que haver um padrão, certo? Tem que haver um padrão para o valor do projeto. E eu vou explicar de uma maneira mais simples o que é que este valor de projeto é. No fundo é dinheiro, certo? Mas quando eu vou ver isto na base de dados, isto não é dinheiro. Isto é um decimal. Então, então é assim. Este valor de projeto vai-vos aparecer ali. 8.000. Vocês já andaram na escola primária, correto? Na escola primária vocês sabem que a vossa professora dava-vos na cabeça a dizer assim: 8.000 quê? Batatas? É arroz? É ovos? É milho? É o quê? 20 batatas? 20 ovos? O que é isto? Isto aqui é 8.000 euros. Ok. Então precisamos aqui de uma outra tabela que é o tipo de moeda. Tipo de moeda. Certo? O tipo de moeda vai ter o ID, vai ter o nome e vai ter a descrição. Só que este nome é, é muito específico e é definido por um padrão que é uma ISO. Portanto, vocês aqui no nome vocês vão ter a ISO. E depois aqui vão ter a descrição. Por exemplo, isto aqui é dólar americano, é iene, é, é francos, é escudos, é real. O que é este tipo de moeda? Por isso mesmo é importante terem este tipo de moeda como tabela. Depois há outra coisa. O consultor também tem um valor hora, correto? E este valor hora não pode ter uma ligação com o tipo de moeda? Sim, pode. Faz sentido. Porque o tipo de porque por exemplo, depois vocês se forem fazer uma taxa de câmbio, vocês forem, por exemplo, saber quanto é que, por exemplo, este consultor ganha em Portugal ou quanto este consultor ganha nos Estados Unidos, vocês sabem a taxa de câmbio. Sabem, conseguem depois meter um sistema de taxa de câmbio que vos converte esse valor para um valor que vocês padronizaram no vosso sistema. Portanto, vocês aqui também temos que ter o tipo de moeda. E é precisamente esta abordagem que eu utilizei. Outra coisa que aqui me está a faltar é a especialização dos consultores. Portanto, vocês aqui vão ter uma tabela chamada especialização. A especialização tem um ID e tem um nome. Por exemplo, o consultor A é especializado em quê? Em finanças? O consultor B é especializado em quê? Em recursos humanos? O consultor 3
é especializada em quê? Em gestão de risco? Imaginemos, estamos aqui a supor numa empresa de consultoria. Portanto, aqui faz sentido este tipo de abordagem. E, portanto, como é que isto ficaria em modelação de base de dados? Vejamos, eu tenho aqui o MySQL Workbench e tenho este esquema de dados. Vamos olhar para ele com calma. Projetos. Os projetos, vocês tendes um número, precisamente, tendes o ID da empresa, ok? Porque a empresa solicita vários projetos, faz todo o sentido. Tendes o tipo de moeda, aquilo que eu já expliquei, porque o valor é 8.000 quê? Batatas? Portanto, é preciso identificar que tipo de moeda é. Porque depois vocês, se quiserem saber a taxa de câmbio, vocês sabem. Depois tendes a data de início e tendes a data de fim. Vou-vos fazer uma pergunta. Porquê que eu não criei uma tabela para a data de fim? Ou seja, uma tabela chamada projetos finalizados. É o seguinte, é possível criar essa tabela, mas vou-vos dizer assim, a nível de desempenho de base de dados não faz sentido, porque vocês têm que fazer um join para saber a data de fim. Não faz sentido isso. Isso não faz sentido. É só complicar. E portanto, aqui eu coloquei a data de fim como not null. Mas a nível de base de dados, vocês têm que pensar que uma tabela não pode ter valores nulos. Mas neste caso em específico, como é uma data de fim, faz todo o sentido colocar a data de fim como not null. Ok? Não, há casos em específico que o not null é válido. Não está certo, não está errado, é válido. Por isso, depois vocês tendo as empresas, vocês tinham. O que é que vocês tinham para a empresa? Tinham o código da empresa, tinham o nome e o endereço. Vamos fazer uma pergunta. Faz sentido armazenar o endereço completo? É sim. Vou-vos ser muito sincero. Há, 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 há situações que isso é possível. No entanto, isso vai contra uma regra fundamental na modelação de base de dados, que é a primeira forma normal. Vocês, por exemplo, se vocês colocarem, por exemplo, Rua Sésamo, número 95, não sei umas quantas. Vocês aqui tendes um valor multivalorado. Vocês tendes vários valores. Aqui faz sentido, por exemplo, vocês colocarem, por exemplo, rua, bairro, cidade, código postal e etc. Porquê? Perguntam vocês, porquê que faz sentido isto? Porque se amanhã vocês quiserem saber a que cidade, que projeto, que cidade é que tem mais projetos, por exemplo, qual é a cidade que ganha mais com projetos? Por exemplo, vocês aqui tendes que vocês fazem uma query pela cidade e é simples. Portanto, isto faz todo o sentido estar aqui, ok? Depois aqui temos as participações. Aquilo que eu vos falei do fim da participação. Vocês podem assumir que a empresa termina a participação, por exemplo, às 13 horas da tarde. Às 13 horas da tarde termina a participação. Depois, se vai trabalhar mais horas naquele projeto, adiciona mais uma nova participação. É um sistema possível.
e é flexível e dá-vos a contagem direitinha das horas. Ok? Depois, tendes o tipo de função. O tipo de função é, é um descritivo, no fundo. O número de projeto, ok, faz sentido. O consultor, sim, faz sentido. O consultor, eu pensei aqui numa situação engraçada. Uma consultora como a Deloitte, vou-vos dar o exemplo da Deloitte, mas é qualquer consultora internacional, tem funcionários na Índia, tem funcionários na América, tem funcionários na França, tem funcionários em Espanha, tem funcionários onde for, certo? Vocês vão ter tipos de documento de identificação completamente diferentes e com diferentes valores, certo? Portanto, aqui faz todo o sentido criar uma tabela de tipo de documento, porque se vocês tiverem, por exemplo, funcionários da Índia, o número de identificação do documento vai ser diferente do de Portugal. Faz todo sentido distinguir isto, correto? E depois, o tipo de moeda liga-se normalmente e porque temos aqui o valor hora, portanto, temos o tipo de moeda, isto faz sentido colocar. E depois temos a especialização. Mais uma vez, esta especialização é um descritivo. Ok? Eh, portanto, em suma, quero-vos concluir uma coisa. Vocês, quando vão fazer a modelação de um sistema ou de uma base de dados, vocês têm que pensar na questão do sistema escalar. Ok? Reparem, o exemplo que eu vos dei aqui, este exemplo aqui, se vocês fossem ler, vocês iam olhar para isto. Eu não quero resolver mais estes exercícios. Mas se vocês começarem a pensar aqui, ok, vamos dividir isto em pequenas partes, vamos dividir isto em pequenas partes, em pequenas coisas. Por exemplo, como eu fiz aqui, eu fiz esta divisão toda e, e comecei a generalizar o sistema. Este sistema, se vocês forem aplicar, por exemplo, uma consultoria qualquer, vocês podem aplicar a qualquer consultoria este sistema. Porque este sistema está genérico. Porque agora, se eu fosse assumir que isto vai ser em Portugal, pode não ser em Portugal, pode ser no Brasil, pode ser na América, pode ser onde for. Portanto, vocês têm que pensar o vosso sistema para a frente e no sentido de escalar e de evoluir. Portanto, este sistema, se amanhã surgir um outro tipo de moeda, se surgir outro país, outro, outro sistema, outra empresa de outro país e usar outro tipo de moeda, vocês tendes o vosso sistema adaptado. Por isso, quero que vocês entendam que há momentos que vocês têm que especificar, mas há outros momentos que vocês têm que generalizar. Num caso de uma consultoria que tem vários clientes e tem vários funcionários, faz sentido generalizar. Ok? Por isso, se vocês tiverem outra solução que queiram compartilhar, digam nos comentários. Uh, vocês Vocês podem ter uma ideia diferente da minha, podem ter uma ideia, podem ter ideia semelhante. Comentem se vocês entenderam este modelo, se vocês até têm, adicionariam outra coisa qualquer, como, como analista de requisitos. Eu consegui chegar a isto porque, ok, eu vejo a necessidade das empresas escalarem, conheço isso, já trabalhei
neste tipo de coisas, de modelar dados, a nível académico e também a nível profissional. Eh, Espero que vocês tenham gostado. Deixem like, subscrevam-se, comentem e até ao próximo vídeo. E fui.